Chamava-se Joaquim Furtado. Era homem frio, calculista. Nasceu pobre e aprendeu desde cedo a transformar trabalho em terra. Cada real que entrou no bolso virou um passo para comprar mais. Não gostava de conversar sobre sonhos, gostava de contar números. Terra, para ele, era lucro, nada mais. Joaquim não aumentava a família, aumentava a fazenda. Comprava um pedaço de terra, depois outro, depois um pasto. Comprava tratores velhos, mandava consertar barato e fazia os empregados trabalharem até cair. Pagava pouco, atrasava salário, tirava a comida do prato dos trabalhadores com desculpas. É pelo bem da fazenda. Os tratava a gritos e ameaças em casa. Agia sempre igual. A esposa pedia um cobertor a mais para as crianças e ele dizia aos berros: "Depois da próxima venda." Os filhos cresceram vendo a conta primeiro e o abraço por último. Ele tinha um vício: medir. Saía com uma trena, andava passo a passo, marcava estacas no chão. Contava passos como quem conta moedas. Mais um metro, mais um pedaço, dizia para si mesmo. Medir era um ritual. Quando marcava limites, sentia que controlava o mundo. Blasfemava contra Deus, dizendo: "Ele não planta, eu sim." Desafiava o diabo, dizendo que nem o diabo passava a perna nele e nem podia com ele. Isso enfureceu ao diabo, um homem tão arrogante que se achava melhor que ele. Então ele disse: "Eu lhe darei corda para ele se enforcar." A primeira coisa estranha veio devagar. No começo, Joaquim percebeu pequenas coincidências. Um terreno que parecia ser disputado apareceu à venda por um preço baixo de repente e ninguém quis comprar. Um papel sumido reapareceu com assinatura que favorecia sua compra. Um vizinho mudou de ideia e aceitou vender por menos. Coisas que o beneficiavam demais aconteceram sem explicação clara. Joaquim sentiu prazer, suspirou e guardou aquilo como prova de que sua sorte tinha aumentado. Depois, as coisas começaram a ficar mais diretas. Ele teve sonhos estranhos, linhas que se estendiam pelo campo até uma voz que dizia: "Tudo isso será seu." E um homem na sombra que apenas o olhava. Acordava com cheiro de enxofre, cheiro de fogo velho, mesmo com a janela fechada. No meio da noite, ouvia passos leves dentro do quarto quando todo mundo dormia. Acendia as luzes e nada aparecia. Mas no chão de manhã havia marcas novas, como tegadas de um sapato sujo de terra de alguém que o observava enquanto dormia. Ao mesmo tempo, a fazenda prosperava. As sementes que plantava brotavam mais, as colheitas vinham melhores, o gado engordava rápido, tudo o que plantava dava mais do que antes. Ao redor disso, surgiu uma sensação estranha. Para cada ganho que tinha, vinha junto com uma desgraça. Algo ruim acontecia no silêncio da fazenda. Um empregado adoecia e morria. Uma criança da vila tinha febre sem causa. A esposa começou a sonhar com um homem de terno preto que era sócio da fazenda. Pessoas simples comentavam baixo: "A fazenda dá demais, mas também traz desgraça." Joaquim reagiu com a única ferramenta que conhecia: mediu mais. Mapeou novas áreas, cravou mais estacas, cortou mato até o rio. Sua vida virou cálculo. Qual hectare rende mais? Como conseguir mão de obra mais barata? Como reduzir custos e aumentar área? Cada projeto era uma promessa de riqueza. Cada promessa o prendia mais a uma ideia. Não podia perder a oportunidade. Se tivesse que pagar um preço, que fosse depois. A cabeça dele foi pensando só em ferramentas e números.
A presença ficou mais clara numa noite sem lua. Ele estava sozinho no campo, medindo um limite contestado com o vizinho. O vento estava parado. De repente, sentiu alguém ao lado. Não havia som de passos. Uma figura apareceu sem abrir espaço. Um homem elegante, sem sujeira no casaco, com olhos que pareciam calmos demais. Não teve voz como a que as pessoas costumam ter. Falou direto na cabeça de Joaquim, com palavras que pareciam proferidas e escutadas ao mesmo tempo. Você quer ter mais? Posso ajudar? Não preciso de assinatura. Basta aceitar que eu te acompanhe nas horas de sorte. Em troca, quando for a hora de pagar, você saberá como pagar. O visitante não pediu sangue, não pediu sacrifício visível, pedia algo mais sutil: reconhecimento, gratidão, lembrança. Ele mostrou coisas que pareciam vindo de um futuro possível: contratos assinados, gado gordo, trabalhadores obedientes. Não falou de preço certo, falou de quando chegar a hora. Joaquim hesitou. A ambição pesou mais que o medo. Ele respondeu mentalmente sim, antes de dizer nada, porque já havia aceitado na prática, já havia aproveitado as vantagens que pareciam vir da sorte. Recusar parecia perder tudo. Depois dessa noite, passou a haver provas mais claras de ganho. Compras que pareciam impossíveis se concretizaram. O vizinho que prometera briga aceitou vender. Um documento antigo que beneficiava Joaquim reapareceu e foi homologado. Tudo era coincidentemente perfeito. Mas o preço apareceu em outro lugar. O humor das pessoas estava ruim. A saúde dos trabalhadores falhava. Sonhos inesadelos invadiam a casa. Maria, a esposa, acordava suada, com a sensação de que algo havia mexido na casa enquanto ela dormia. As crianças, que antes corriam no quintal, agora viviam tristes, preferiam ficar dentro de casa quando a noite vinha. Joaquim não conseguia mais ver o mundo com normalidade. Via olhos no mato à noite lhe observando, 2 pontos amarelos que sumiam quando ele se aproximava. Ouviu risos baixos atrás das paredes quando contava o dinheiro. Sentiu mãos invisíveis que tiravam o valor do prazer de possuir. Tudo que ganhou trouxe junto um peso que não se mede em dinheiro. Uma ansiedade que mordia o peito. E uma ganância por mais. Achava pouco tudo que estava vindo. Queria mais, e ele cada dia exigia mais dos funcionários e mesmo doentes, os forçava a trabalhar. Ele tentava a lógica. Procurou um padre, buscou conselhos, mandou rezar uma missa. Nada mudou. As bênçãos pareciam secas em sua cabeça. Em voz alta, começou a xingar Deus, a dizer que a fé era inútil se a terra não se multiplicasse. Se Deus existe, não cuida da plantação, bradava. A blasfêmia era um desafio. Falava também em voz baixa, daquele que supunha encontrar. Se é pacto, prove que é justo. Mas não havia resposta clara, além das coincidências que seguiam beneficiando-o. A situação escalou quando houve uma aposta pública com o velho vizinho que se negava a lhe vender as terras. Joaquim dizia que marcaria a linha definitiva das terras que queria comprar antes do pôr do sol. Se conseguisse, a escritura seria sua. Se não, perderia a chance de comprar naquele ano. O vizinho concordou com a aposta. Ele teria até o pôr do sol para marcar tudo o que queria comprar. Joaquim convocou homens, prometeu bônus, aos berros colocou pressão. Mediu, marcou e correu. Precisava ganhar. Para ele, não era só terra, era prova de que merecia tudo. Ao longe, um homem elegante de terno observava tudo. Trabalhou como se estivesse possuído. O sol batia forte e não havia sombra que aliviasse.
Ele deu ordens duras, empurrou o ritmo, arrancou o melhor dos trabalhadores com medo de perder os empregos. O coração já não respondia calmamente. A ansiedade enchia o peito. Quando faltavam poucos passos para concluir a marca, ele via mais um pedaço que queria. Quando tinha aquele, via outro. E assim foi até que veio a dor. Um aperto forte no peito, o ar faltando. Tentou parar, mas a cabeça tinha um comando único. Não posso perder, só mais aquele pedaço. Correu, porque perder significava admitir que tudo que havia feito era em vão. No meio do campo, entre as estacas que havia cravado, Joaquim caiu. Não teve tempo para gritar. O infarto foi rápido. Morreu sozinho, com as mãos sujas de terra e os olhos fixos no ponto que queria conquistar. Ninguém viu o que aconteceu naquele minuto. Só o corpo gelado no chão encontraram ao amanhecer. Encontraram-no cedo. Maria gritou e caiu. Chorou com raiva, com tristeza e com um alívio estranho. O enterro foi cheio de gente, mas com silêncio nos rostos. Alguns mal disfarçavam um sorriso de escárnio. As terras ficaram. Joaquim teve apenas as que precisava debaixo de 7 palmos. Para alguns, a vitória dele estava consumada. Joaquim havia conseguido o que queria. Para outros, a vitória foi amarga. A família destruída. Trabalhadores doentes. Uma vida vazia. O final foi simples e direto. Joaquim ganhou não a terra que queria, mas a que merecia. E perdeu o que importava. A dúvida sobre pacto continuou. Ninguém teve prova concreta de assinatura com o diabo. O que todos viram foi a transformação. Uma vida tomada pela ganância. Ganhos que trouxeram sofrimento e um fim rápido. Sozinho, no meio do campo que tentou dominar. A lição que ficou era dura. Terra e dinheiro vieram, mas a conta foi maior que o lucro. A presença que ajudou, se ajudou, pediu algo que não foi contabilizado. Paz, saúde, humanidade. A família perdeu, os empregados perderam. A fazenda ganhou hectares, mas não ganhou paz. E a pergunta que ficou no ar, repetida em voz baixa nas igrejas e nas mesas do armazém, foi simples. Valia a pena?